Parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro esculhambou o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT esculhambou o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do inquérito. Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo. Infelizmente esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema, desde 2019 resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é? Que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE, uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral, entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras, uma presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal e outra chefe do TSE
E aí o que aconteceu? Nas duas cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, ele mandou um ofício para ele ler. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira. Ciro Gomes dispara contra Alexandre de Moraes. Tudo o que ele faz é para garantir a própria impunidade. Em mais um capítulo da sua trajetória de duras críticas ao Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, voltou a disparar contra o ministro Alexandre de Moraes. Durante entrevista, Ciro afirmou que tudo que Moraes tem feito nos últimos anos à frente de investigações e decisões judiciais visa apenas um objetivo: garantir a própria impunidade no futuro. Segundo Ciro, as ações de Alexandre de Moraes deixaram de ser puramente jurídicas para se tornarem essencialmente políticas e autoritárias. A estratégia é clara: se blindar de qualquer responsabilização futura, criando uma espécie de escudo institucional em torno de si mesmo, declarou. Para ele, a maneira como o ministro atua à frente de inquéritos sigilosos e conduz processos sem transparência coloca em risco o Estado democrático de direito. Ciro Gomes também destacou que Moraes assumiu um papel que transcende as funções constitucionais de um magistrado. Hoje, Alexandre é vítima, investigador, acusador e julgador. Isso é uma aberração que nunca foi vista em nenhuma democracia séria do mundo. Nem mesmo nos regimes mais autoritários se concentram tantos poderes nas mãos de uma única figura institucional, criticou o ex-ministro. Em sua análise, Ciro apontou que esse acúmulo de funções não apenas compromete a imparcialidade das decisões, como também cria um precedente perigoso para o futuro do país. Ao permitir que um ministro do STF se torne uma espécie de imperador dentro da própria instituição, estamos naturalizando algo que pode virar norma. Hoje é Alexandre, amanhã pode ser outro, e cada vez mais estaremos distantes do modelo republicano que construímos com tanto esforço, afirmou. Ciro ainda foi mais longe ao dizer que Moraes utiliza o medo e a coerção como instrumentos de poder. Existem parlamentares, jornalistas e cidadãos comuns que têm medo de criticar o ministro publicamente. Isso não é liberdade, isso é controle. E não podemos aceitar que, em pleno século XXI, sejamos governados por um clima de intimidação institucional. Outro ponto que chamou a atenção foi a crítica à forma como Alexandre de Moraes conduz o inquérito das fake news. Para Ciro, esse inquérito, que se perpetua por anos sem fim definido, virou uma arma política nas mãos do judiciário. É inaceitável que o mesmo magistrado abra um inquérito, defina seus alvos, produza provas, determine prisões e depois julgue o mérito das acusações. Isso não é devido processo legal, isso é perseguição institucionalizada. Ponto U. As críticas de Ciro Gomes surgem em um momento em que Alexandre de Moraes está cada vez mais no centro das decisões políticas do Brasil, especialmente pelas suas atuações nos inquéritos que envolvem aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, grupos considerados extremistas e supostos ataques à democracia. Para Ciro, a narrativa de que o judiciário está defendendo a democracia virou uma cortina de fumaça para justificar abusos. Não se protege uma democracia subvertendo os seus pilares. A liberdade de expressão, o devido processo legal e a presunção de inocência são conquistas civilizatórias que não podem ser jogadas fora para satisfazer vontades pessoais ou proteger vaidades institucionais. Ele ainda completou dizendo que o STF precisa urgentemente rever seu papel e seus limites. Não é possível que a mais alta corte do país atue como parte interessada em disputas políticas. Isso fere de morte a democracia.
E se não houver uma reação da sociedade civil, da imprensa livre, principalmente, do Congresso Nacional, estaremos autorizando um novo modelo de autoritarismo, aquele que vem de toga. A entrevista de Ciro Gomes teve grande repercussão nas redes sociais e foi replicada por diversas plataformas de notícias. Para muitos, as declarações do ex-ministro expressam uma preocupação cada vez mais comum entre os brasileiros: o desequilíbrio entre os três poderes e a crescente judicialização da política. Eu não estou aqui para defender nenhum político, nem da direita, nem da esquerda. Estou aqui para defender a democracia. E ela está sendo ameaçada por quem deveria protegê-la. Não é possível que tenhamos que temer o judiciário como se fosse um novo regime de exceção, declarou Ciro, encerrando sua fala com um apelo à sociedade para que se mantenha vigilante e engajada. O Supremo tem que ser respeitado, mas não está acima da Constituição. E nenhum ministro está acima da lei, finalizou Ciro Gomes em tom firme, deixando claro que suas críticas não são contra o STF como instituição, mas contra uma prática que, segundo ele, coloca em risco o futuro institucional do país.